e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Enviai o vosso Espírito, Senhor, enviai o vosso Espírito, Senhor, e da terra toda face renovai, e da terra toda face renovai. Então, bom dia. Bom dia. Com a graça de Deus, nós vamos continuar. Hoje é o último. Nós vamos continuar aquela explicação dos símbolos da fé. Hoje nós vamos falar da parte final, isto é, do Espírito Santo. Lembram que o símbolo, a palavra símbolo, quando se fala do símbolo da fé, tem aqueles dois sentidos. Traduzindo ao pé da letra a palavra símbolo, do grego, símbolos é juntar, conjuntar ao pé da letra. Em dois sentidos. Um, porque naquilo que nós falamos no símbolo, estamos dizendo o que é fundamental na fé cristã. Na fé cristã, o fundamental é crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo. Ver e confiar desorbitadamente em Deus como Pai, como Filho, como Espírito Santo. Isso que nós dizemos de Deus, evidentemente tem um retorno para a maneira como nós, cristãos, nos vemos a nós mesmos, como criaturas e filhos de Jesus Cristo. Mas isso seria pouco, mesmo que para muitas pessoas parece como se já fosse suficiente. Eu sou uma criatura, eu sou um filho de Deus, ou uma filha de Deus. Mas justamente por sermos criaturas, por sermos filhas e filhos, o que Jesus Cristo faz em nós, o Filho de Deus, é uma realidade que nós não podemos deixar que afogue na forma como muitas vezes podemos nos ver a nós mesmos. Quero dizer que crer em Jesus Cristo é acreditar que nós estamos remidos, que nós estamos salvos, que pela graça do batismo, que é onde a nossa fé se inicia para não parar mais, o Criador se torna nosso Pai por Jesus Cristo, que Ele envia ao mundo para ser o nosso Redentor. Redentor, ao pé da letra, é aquele que nos redime, aquele que, ao pé da letra, nos compra do capeta. Mas isso ainda seria pouco. Isso ainda seria pouco, porque a salvação, graças à qual
nós estamos sempre sendo libertados dos nossos pecados, das nossas faltas, das nossas infidelidades. A salvação se realiza na santificação. Santificação que a palavra parece muito forte, mas era a palavra que os primeiros cristãos diziam para significar a realização da salvação. O que significa a realização, com a palavra que nós temos para significar a realização da salvação, é a palavra santificação, que é o que o Espírito Santo, por isso que se chama Santo, o Espírito Santo faz em nossa vida. Eu sei que às vezes para o nosso modo de olhar para a nossa humanidade, a nossa e a dos outros, ou a dos outros e a nossa, é como se não tivéssemos a coragem de ver nossa vida do jeito que Deus nos vê. Deus nos vê como filhos, Deus nos vê como pessoas que em Jesus Cristo estão salvas. Deus nos vê como pessoas que estão num processo de santificação, isto é, de divinização. O Filho de Deus se encarnou, se fez homem, para que o ser humano possa participar da vida divina. O Filho de Deus desceu para que nós possamos subir. É um modo de falar que esse esforço que muitas vezes a gente tem que fazer para nos elevar, esse esforço está sustentado na força mesma de Deus. De Deus que ama tanto a humanidade que quer nos fazer participar da sua vida. Nos exercícios de um santo, que eu não sei se já falei dele alguma vez, um santo que tem a ver com esta casa. Nos exercícios de Santo Inácio de Loyola, no final, no último exercício, que tem como título Contemplação para alcançar amor, o que nos leva a alcançar amor, ou a sermos alcançados pelo amor, é considerar, cito ao pé da letra as palavras que ele diz, considerar que o próprio Senhor deseja dar-se a mim. Digo em singular, não porque só deseja dar-se a mim, mas é porque é assim que está escrito, para que cada pessoa possa deixar que essa realidade ilumine a sua vida. O próprio Senhor deseja, não é só meu desejo, é o desejo de Deus. Um desejo de Deus tem tudo para ser realizado. Os nossos, às vezes, ficam pelo caminho, ou então vai assim, todo impulso e de repente, tchum, não, parece que perde a força. O desejo de Deus não tem jeito. O desejo de Deus, mesmo que Deus respeite a nossa liberdade, o desejo de Deus tem 1000 caminhos para se realizar. E o desejo de Deus é esse doar-se a cada um de nós. O que na teologia chamamos a autocomunicação de Deus. Deus não se reserva para si mesmo. Deus não guarda a sua vida para si. O amor de Deus é uma expansão. O amor de Deus
transbordamento, onde quer que todos nós possamos participar da sua vida, do dom da sua vida, porque Ele deseja dar-se a mim. Vejam, é sempre no final que a gente pode perceber o sentido do início. É nessa santificação em que Deus se dá que a gente entende o sentido da criação. Para que foi que Deus nos criou? Para ver o que dava? Para olhar lá de cima para nós dizendo, olha como eles fazem bobagem. Ou então Deus nos criou porque estava assim, na sua eternidade, estava meio enjoado. Nossa, que eternidade, que não passa. Vou criar a humanidade para me divertir um pouquinho. Ou então Deus estava carente, disse, puxa, ninguém canta para mim. Ninguém acende uma vela para mim. Olha, velho, bem que podia ter um Deus que fosse interesseiro, não seria Deus. Pelo menos não seria o Deus que nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Um Deus que criasse para nos vigiar, ou para ver o que dá. Um Deus como, infelizmente, às vezes a nossa cabeça pode pensar, um Deus sádico. Um Deus que fica com o olhão dele para ver quando a gente comete algum erro, diz, toma um tapa na orelha. Isso não seria Deus. O sentido da criação, cristamente, só se entende como a primeira expressão do desejo de Deus que quer criar o ser humano para que o ser humano livremente, senão não teria graça, para que o ser humano livremente possa acolher um amor que é original. Nesse sentido, nossa vida é o tempo que nós temos para ir reconhecendo o amor. Ir reconhecendo. Quer dizer, Deus não se impõe. Deus se, como que vá aos poucos se apresentando na nossa vida, se revelando, para que nós possamos livremente alcançar esse amor que Ele oferece. Para que nós, sem medo de Deus, possamos abrir nosso coração àquele que está sempre com o coração aberto para nós. Se alguém está pensando que o Pário Piano anda muito otimista, está enganado. Dizer o que eu estou falando, podem crer. Não é algo que eu nasci sabendo. Como toda pessoa, eu já tive medo de Deus. Porque, como muitos de vocês, eu devo ter tido uma educação em que, de vez em quando, diziam, olha, isso é pecado. Papai do céu vai te castigar. Como muitas pessoas, eu já tentei de muitas maneiras fugir de Deus, porque Deus parecia oprimir, ou Deus parecia que
que recortava a minha liberdade. Espero também que, como muitas pessoas, eu não pude não reconhecer que Deus me amava. E me amava sem explicação da minha parte, sem que eu pudesse explicar a razão desse amor. Que Deus me amava sem mérito meu. Que Deus não me amava porque eu era bom, porque isso ainda não cheguei lá. Mas que, ao contrário, eu posso, ou tenho chance de ser bom, porque Deus me ama. Eu sinceramente, não paro de me admirar da delicadeza, do cuidado que não se impõe, do jeito de Deus, paciente, misericordioso, fiel, acompanhar a vida humana, como eu estou falando de mim mesmo, acompanhar minha vida e acabar sempre ganhando, às vezes pelo cansaço, né? Tá bom, você tem razão. Às vezes exatamente pela surpresa do ar da graça dele, que faz que quando parece que tudo está acabado ou meio acabado, quando parece que as coisas não dão certo, de repente faz com que a luz brilhe, faz com que apareça uma pessoa que muda o jeito de sentir, o jeito de olhar. Deus é fogo. Deus é fogo, mas é um fogo que não queima. Não queima, vou dizer uma palavra feia, não queima infernalmente, mas é um fogo que aquece, que ilumina, um fogo que nos faz sentir que é vital. Então, com isso, vamos falar do Espírito Santo. Bom, porque senão eu posso ficar aqui até meio-dia e fico no prólogo.